Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 3, verso 22. As Sagradas Escrituras dizem assim: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava comigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isto João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amém? Ore por mim para que o Espírito do Senhor me use nessa noite. Estenda suas mãos em minha direção e peça a Deus que me conceda graça em nome de Jesus e sabedoria. Pai querido, o teu povo está com as suas mãos santas estendidas em minha direção, orando e intercedendo para que eu seja canal do Senhor. Importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Eu faço minhas as palavras do profeta João Batista. Senhor, que o homem desapareça e que a tua glória, e somente a tua glória, resplandeça nessa noite. Fala ao nosso coração através da tua palavra. Nos ensina, nos conforta, nos consola, nos transforma, nos liberta através da poderosa palavra de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que nessa noite todo o ataque do diabo contra a palavra seja lançado por terra e que o inimigo não roube a semente da palavra dos nossos corações, que será semeada nessa noite. Pelo contrário, Senhor, que a tua palavra possa germinar, crescer e produzir os frutos de uma colheita abundante na nossa vida. Oramos assim para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Esse texto muito precioso da palavra de Deus nos fala de lições espirituais tremendas e poderosas. Fala sobre o ministério de João Batista, que estava sendo concluído, chegando a uma conclusão, e o ministério de Jesus, que estava começando a ascender a partir daquele momento. E nesse texto nós podemos aprender lições muito preciosas. Eu quero falar nessa noite sobre 4 lições, 4 verdades preciosas que nós vamos encontrar aqui nesse texto da palavra de Deus, com relação a esse ensino que o evangelista João nos traz sobre o relacionamento de João Batista com Jesus, sobre o ministério de ambos e sobre os discípulos de ambos, tanto de Jesus como de João Batista. A primeira coisa que a gente vê nesses versículos é um exemplo humilhante do ciúme mesquinho e do espírito partidário na vida de alguns líderes religiosos. Porque o texto nos fala, aqui no verso 22 até o versículo 25, 26, que Jesus estava batizando também. Não Jesus propriamente dito, como nos é informado em João 4:22, mas os seus discípulos, 4:2, perdão, mas os seus discípulos estavam batizando. Mas o ministério de Jesus também batizava. E quando alguns discípulos de João viram que muita gente estava correndo
dali do batismo de João, para ser batizado pelo ministério de Jesus, eles vão questionar João sobre isso, porque o que parece nesse texto é que eles ficam enciumados, porque o ministério de Jesus está crescendo e parece que o ministério de João está diminuindo em números, não em importância, mas em números. E aí a gente vê algo muito interessante nesse texto, porque a primeira coisa que a gente vai entender é que a gente precisa tomar cuidado com as comparações. Cada homem de Deus, cada profeta de Deus, cada pessoa que Deus levantou tem a sua importância, tem o seu chamado e tem um propósito divino para ministrar a determinado grupo de pessoas. E se nós ficarmos comparando ministérios, nós corremos o risco de não entender o propósito de Deus na vida de cada homem de Deus, de cada mulher de Deus chamada pelo Senhor. Porque Deus chamou uns para um propósito, Deus chamou outros para outro propósito. A gente vê muitas vezes na Bíblia essa distinção dos ministérios, essa distinção dos dons espirituais e essa distinção dos serviços ministeriais. Por exemplo, quando você lê a Bíblia lá em Romanos capítulo 12, quando você lê a Bíblia lá em 1 Coríntios também capítulo 12, esses dois textos falam sobre dons espirituais, dons ministeriais, dons naturais. E você vai ver lá que as pessoas são temperadas por Deus com dons distintos. E que Deus usa habilidades, Deus usa experiências, Deus usa capacidades natas, capacidades espirituais que Ele mesmo dá. Deus usa toda a bagagem que a pessoa carrega para cumprir um propósito. Então, quando Deus chama alguém, Deus não descaracteriza essa pessoa. Deus não despersonaliza essa pessoa. Pelo contrário, Deus mantém nessa pessoa a sua personalidade, o seu temperamento, o seu jeito de ser, a sua habilidade. E Deus usa cada um como é. Quando Deus nos transforma, Ele muda o nosso caráter e não o nosso temperamento, e não a nossa personalidade. Se Deus quisesse que você tivesse uma outra personalidade, Deus teria criado você com uma outra personalidade. Deus quer você com essa personalidade, Deus quer você com esse temperamento. Agora, o que Deus vai mudar quando a gente tem um encontro com Jesus é o nosso caráter. Amém, queridos? Mas a personalidade e o temperamento permanece o mesmo. Agora, claro que à medida que a gente vai crescendo em Deus, que a gente vai crescendo no nosso relacionamento com Deus, o que acontece? A gente vai aprendendo a lidar com as áreas negativas do nosso temperamento e da nossa personalidade. Porque toda personalidade, todo temperamento tem as áreas positivas e tem áreas negativas. Amém? E a gente precisa aprender a lidar com elas. E a gente vai aprendendo em maturidade. Mas o que é interessante nesse texto aqui é porque os discípulos de João, eles ficaram enciumados. Porque o ministério de Jesus começa a crescer. E eles começam a fazer comparação. Porque Jesus também estava batizando. Na verdade, não Jesus propriamente dito, mas os discípulos de Jesus. E no Novo Testamento, quem a gente percebe começando com esse ministério de batizar as pessoas como símbolo de arrependimento é João. O próprio Jesus foi batizado por João. Por assim dizer, entre aspas, não me confundam, nesse ministério do batismo é como se Jesus fosse, entre aspas, discípulos de João, porque João foi o precursor nesse ministério. O próprio Jesus foi batizado por ele, não por uma necessidade espiritual, mas para que se cumprisse toda a justiça, como disse o próprio Jesus. E agora, quando Jesus, através dos seus discípulos, começa a batizar, e as multidões começam a rebanhar o ministério de Jesus, parece que os discípulos de João ficam enciumados. E eles vão questionar isso a João. E é interessante porque também há uma discussão, uma rivalidade entre alguns judeus e os discípulos de João com relação a uma doutrina secundária, que é a doutrina da purificação, dessas leis cerimoniais de purificação que os judeus guardavam. E eles discutem. Observe que coisas tão pequenas agora se tornaram motivo de rivalidade. E se nós não tivermos cuidado, irmãos, como cristãos, nós podemos permitir que coisas pequenininhas nos dividam. Nós podemos permitir que coisas pequenas e secundárias nos separem. Vocês estão entendendo? O texto diz que eles estavam agora rivalizando por questões das leis cerimoniais da purificação. No versículo de número 23, perdão. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. 25. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles agora estavam discutindo questões secundárias. Uma doutrina secundária que não tinha importância nem valor para a eternidade.
mas eles estavam permitindo que aquela questão tão pequena os dividisse, os separasse. Outra preocupação deles é com o sucesso do outro. Observe que eles dizem para João Batista, aquele homem, se referindo a Jesus, no versículo de número 26. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Agora estão preocupados com o sucesso do ministério de Jesus. Eles estavam preocupados porque agora o ministério de Jesus está crescendo muito. E quantas vezes nós saímos da rota porque nós ficamos olhando para o outro, irmão? Queridos, Deus tem uma porção para cada um de nós. A porção que Deus tem para o outro não invalida a porção que Deus tem para nós. O sucesso no ministério ou em qualquer outra área que Deus tem para a vida do outro não invalida o sucesso que Deus tem para o nosso ministério, para a nossa vida, porque Deus não mede sucesso por números. Para Deus, uma igreja que tem um número maior de pessoas não tem mais sucesso do que uma igreja que tem um número menor de pessoas. Vocês estão entendendo? Deus disse para a igreja de Sardes, olha como isso é sério. Lá em Apocalipse capítulo 3, Deus disse para a igreja de Sardes: você tem nome de que tem vida, mas está morto. Todos olharam para a igreja de Sardes, ali na Ásia Menor, e parecia ser uma igreja vibrante, uma igreja numerosa, uma igreja com muitas pessoas, uma igreja ativa, uma igreja com muitos programas, uma igreja com muitas atividades, e todos que estavam de fora achavam que aquela igreja era uma igreja muito viva. Mas o próprio Jesus olha para a igreja de Sardes e ele faz uma análise com seus olhos espirituais e diz: tem nomes de que está viva, mas está morta. Então Deus não mede sucesso como nós medimos, irmãos. Por isso nós não precisamos ficar olhando para a grama do outro. É como aquele ditado que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Já viu esse ditado? O cara ficou olhando para a grama do vizinho e ele: puxa vida, que grama que está bonita, que grama que está verde. E olhava para a grama dele, e a grama dele sempre ali feinha, não é? Precisava estar molhando com tanta frequência. Ele não via aquela grama tão bonita como a grama do vizinho. Ele ficou inquieto com aquilo e um dia ele decidiu olhar de perto a grama do vizinho, examinar de perto a grama do vizinho. Quando ele chega perto, ele descobriu que a grama do vizinho era grama sintética. Era uma grama sintética. Então nós precisamos ter cuidado e parar de ficar medindo o sucesso dos outros e nos comparando com o sucesso dos outros. Eles estavam inquietados. Obrigado. Eles estavam inquietados. E eles começaram a dizer: o homem que o Senhor testemunhou para nós, que estava se referindo a Jesus, ele está batizando, e todos estão indo para ele. Está todo mundo correndo para ele. Está todo mundo correndo na direção dele. Isso eram os discípulos de João, não era João. João não tinha essa visão, João não tinha essa perspectiva, ele não tinha esse conceito, mas os discípulos dele tinham. Agora é interessante isso, irmãos, porque às vezes você ensina, discipula, mas parece que algumas pessoas têm dificuldade de aprender. Não é verdade? Assim é na vida da igreja, assim é na vida das células, assim é na família. Quantas vezes você ensina a mesma coisa para o filho, para a filha, para o seu filho, para a sua filha? Você ensina, daqui a pouco você vê aquele filho, aquela filha fazendo o que você disse a vida toda para não fazer. E aí o que a gente faz? Paciência, ensina de novo, até que uma hora o ensino entra na mente. Porque como o apóstolo Paulo disse: eu não me canso de falar as mesmas coisas para vocês, e isso é segurança para vocês. Então João está discipulando, está ensinando. Você vê que a pregação de João é a pregação para trazer o povo para Deus, para trazer o povo para o arrependimento genuíno, para trazer o povo dessa vida vazia para uma vida que tem significado eterno. Mas agora eles vêm a João, os próprios discípulos dele, com questionamentos sobre coisas pequenas, com disputas, com ciúmes inclusive do próprio ministério de Jesus. Ele está batizando, mestre, e está todo mundo correndo para o lado dele. Está todo mundo indo para lá. A gente está perdendo gente. Agora, por um lado a gente vê isso aqui nessa primeira lição, desse exemplo humilhante, desse ciúme mesquinho que havia na vida de alguns discípulos de João. Por outro lado a gente vê um padrão da verdadeira humildade, de uma humildade piedosa na vida de João.
Porque no verso seguinte, olha a resposta de João no versículo 27 a 30. Aqui o negócio começa a ficar gostoso agora. Começa a vir um desenrolar. Versículo 27, olha a resposta de João Batista. Verso 27. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Só isso aqui já acabava com eles, não é verdade? Mas ele continua: vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se da alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele está se referindo ao próprio Senhor Jesus. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João sabia que seu ministério estava chegando ao fim. E o próprio Espírito Santo foi preciso ao colocar aqui a palavra dizendo que isso aconteceu antes de João ser preso. Porque pouco tempo depois ele seria preso, seria decapitado, como vocês conhecem, e o ministério terreno dele terminaria. Ele diz: importa que eu diminua e que ele cresça. Então João é alguém humilde. O ministério de João e o de Jesus, eles se completavam. Não deveria haver competição, eles se completavam porque ambos veio do céu. Ele começa dizendo: ninguém pode receber algo se do céu não tiver recebido. Tudo que a gente tem, a gente recebeu do céu. Paulo diz: por que você se orgulha se você recebeu de Deus? Porque se você se orgulha, se tudo que você tem, você recebeu de Deus. O seu ministério, os seus dons, as suas habilidades, tudo isso você recebeu de Deus. João diz: olha, se o ministério do Senhor está crescendo assim, é Deus que quer que seja assim. Deus fez com que fosse assim. Então nós precisamos entender, queridos, que tudo que a gente tem, a gente recebeu de Deus. Não precisa a gente se orgulhar. Não é pela nossa habilidade, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa inteligência. Tudo isso é importante e a gente se esforça sim, mas tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Você já viu uma árvore fazendo força para dar fruto? Sim ou não? Uma mangueira precisa gerar fruto? Não, porque é natural da árvore produzir fruto. Deus a criou para isso. Amém? Faz parte da natureza dela, está intrínseco na natureza da árvore frutífera, frutificar, e ela vai frutificar. Se ela encontrar um bom solo, bons nutrientes no solo, água, ela vai frutificar. Se ela tiver saúde, ela vai frutificar. Na vida de todos nós é assim também, que você não precisa tentar se comparar com os outros, você não precisa ficar competindo com ninguém. Você só precisa entender o seguinte: a vida de Deus flui em você, e os dons que Deus quer que você produza, se você tiver saúde espiritual, você vai produzir. Pronto, acabou. Você não precisa se comparar com ninguém. João entendia disso. Ele disse: ninguém recebe coisa alguma se não tiver recebido do céu. Tudo que você recebeu, todos os dons você recebeu do céu. As capacidades naturais e espirituais você recebeu do céu. Ah, mas você estudou, você cresceu, você treinou, tudo isso, até o desejo de fazer isso veio do céu. Quem colocou o chamado no meu coração para ser pastor foi Deus, irmãos. Quando eu me converti aos 16 anos de idade. Olha como foi a minha conversão. Eu não gostava de crente. Não gostava. E aí um primo meu me chamou para a igreja. Eu tinha 16 anos de idade nessa época. Numa quinta-feira, eu estava voltando do trabalho. Na época eu trabalhava na Jaman Fotografias em Jequié. Eu tirava fotos, aquelas fotos 3x4 e fazia xerox, essas coisas assim, lá na Jaman. Não sei se os irmãos têm mais tempo aqui de idade, talvez conheceram, não é? E eu ficava lá tirando fotos 3x4 e tirando xerox, essas coisas. Quinta-feira eu estava vindo para casa depois do trabalho. O meu primo olhou para mim a uma certa distância e gritou e disse: que dia você vem na igreja? Eu disse para ele: de longe, isso é uma distância como daqui do outro lado da rua. Qualquer dia desse eu vou. Ele disse: vem sábado, está tendo uma campanha na igreja. O nome da campanha é 7 Passos para Israel, porque o nosso líder regional ia para Israel naquele ano, ia levar os pedidos de oração de todo mundo.
Disse, vem, né, no sábado. Aí eu sábado eu vou. Sábado chegou. Aí eu ia às 7 horas da manhã para o trabalho. Trabalhava até as 2 da tarde. No sábado eu trabalhava só até as 2. Aí às 3 da tarde, às 4 da tarde, perdão, começava um curso. Eu fazia um curso de computação na época do MS-DOS. Eu acho que você nem sabe o que é isso. A maioria aqui não sabe, principalmente os jovens, né? Só abrir as janelinhas aí do Windows e já está de frente com todas as portas e janelas que você quer usar no computador. Na época do MS-DOS, para cada entrada que você tinha que dar, ter um código específico para poder entrar. Imagine. E a gente tinha que ficar memorizando esses códigos. Então eu fazia um curso de informática na época. Terminava o trabalho, ficava ali no centro, até dar o horário do curso, comia por ali mesmo, 4 horas da tarde ia para o curso e fazia o curso até as 7 da noite. Era 3 horas, era um intensivão, de 4 às 3, de 4 às 7. 7 horas eu saí do curso, peguei minha bike e saí do centro e fui para a Cidade Nova, que eu morava na Cidade Nova na época. Cheguei mais ou menos às 7h20, o culto era 7h30. Aí eu lembrei do culto, o Espírito Santo me lembrou. Falei, Rafael me convidou para esse culto. Ah, meu Deus, não vou não, estou muito cansado, passei o dia trabalhando. Fiquei naquela luta interna. Aí lembrei de uma coisa: crente é um bicho chato. Se eu não for hoje, esse cara vai ficar pegando no meu pé, insistindo comigo, abusando. Ó, eu vou logo. Aí corri, tomei um banho, rapidinho entrei no quarto, me vesti e fui para a igreja. Eu cheguei umas 7h40 mais ou menos. Aí teve o louvor, teve a pregação. Depois do culto, irmãos, aquela convicção que o Espírito Santo colocou no meu coração, que eu precisava ter um encontro com Jesus, aquela sensação de pecado, que eu precisava de arrependimento, e eu me converti ali, sem que o pastor fizesse um apelo, sem que o pastor me convidasse para vir à frente, nada disso, uma conversão, eu e Deus ali no culto. Terminou o culto, uma amiga minha, uma colega minha da escola, me procurou e disse, que bom que você veio, eu vou te trazer. Eu disse, pode falar com o pastor, eu vou ser membro dessa igreja, porque eu acabei de receber a Jesus Cristo como Senhor da minha vida, no meu coração. E disse para ele me apresentar à igreja, que no próximo domingo eu vou vir para ele me apresentar como membro dessa igreja. Eu nem sabia que para ser membro tinha que ser batizado, né? Mas eu estava naquela fé, de novo convertido. Aí isso, domingo que vem, domingo seguinte, ele me apresentou à igreja. 2 meses depois eu me batizei. E estou firme até hoje com o Senhor. Aproximadamente uns 2 meses, perto do batismo, eu tive uma segunda convicção interna no meu coração. A convicção do chamado pastoral. O Senhor colocou uma convicção profunda no meu coração, que eu seria pastor, que eu estaria cuidando de pessoas, que eu estaria apacentando o rebanho do Senhor. Eu era um menino, eu tinha 16 anos, irmãos, 16 anos. E aquilo queimava no meu coração, você vai ser pastor, você vai ser pastor. Ninguém me falou isso, eu não recebi uma profecia de ninguém, eu não tive visão, eu não vi anjos vindo, nada disso, simplesmente uma convicção que queimava no meu coração que seria pastor. Por que eu estou falando isso para você? Quem colocou isso dentro de mim foi Deus. Quem me chamou para ser pastor foi Deus. Quem me colocou esses dons, quem me deu esses dons espirituais para apacentar, para cuidar do rebanho, para pregar a palavra, foi Deus. Então tudo que eu recebi foi Deus que me deu. Eu não preciso me gloriar de nada, nem me orgulhar de nada, porque tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Cada dom, cada habilidade, esse desejo por almas, essa paixão por vidas, esse desejo que queima por cuidar de pessoas, quem colocou isso dentro de mim foi Deus. Então João sabia disso, ele disse, olha, ninguém pode receber nada se do céu não tiver recebido. Não há necessidade de competição. O teu chamado é um, o chamado do teu irmão é outro. O teu ministério é um, o ministério do teu irmão é outro. E se completam. Assim é na família. Não é verdade? A minha esposa tem dons que completam os meus dons, eu tenho dons que completam os dela. Nós não somos iguais, nós somos extremamente diferentes, irmãos. Vocês não têm noção quanto nós dois somos diferentes. E essas diferenças no início do nosso casamento trabalhavam muito, porque a gente não tinha sabedoria. Hoje não. Eu aprendi a respeitar minha esposa como ela é, e ela aprendeu a me respeitar como eu sou. Porque no início eu queria mudá-la e ela queria me mudar. Até eu entender que foi Deus que criou ela do jeitinho que ela é. E ela entender que foi Deus que me criou assim. Porque ela achava que eu era muito lento e eu achava que ela era muito acelerada. Eu achava que ela queria andar na frente de Deus, ela achava que eu queria andar atrás de Deus. Até que nós entendemos que Deus nos criou diferentes, com dons diferentes, com habilidades diferentes, para nos completar no ministério, no chamado que Deus tinha para a nossa vida.
E assim é na igreja, e assim é na vida ministerial, e em outras áreas da vida. Deus tem a sua porção. A sua porção é sua. A sua porção não vai competir com a porção de ninguém. Quando Deus chamou Davi para derrubar o gigante, Saul quis vestir Davi com a armadura dele, com a armadura de Saul. Quando Davi se vestiu daquela armadura, ele ficou desengonçado naquela armadura, porque Saul era muito alto, Davi era pequeno. Ele tirou aquela armadura, porque a armadura de Saul não serve para Davi. A estratégia que é de Saul não serve para Davi. Davi foi, pegou 5 pedrinhas de liso lá no rio, e com uma delas derrubou o gigante. Apenas uma. Então Deus tem uma unção específica para a sua vida. Deus tem um chamado específico para a sua vida. Deus tem dons e habilidades específicos para a sua vida. E Deus quer te usar do jeitinho que você é. Deus quer te usar do jeito que você é. Amém? Deus usa Pedro e usa André, irmão. A confirmação vem aí, ó. Deus usa Pedro e Deus usa André. Pedro tinha um jeitão, né? Sanguíneo, hemorrágico, colérico. E André é mais fleumático. Mas foi André que ganhou Pedro para Jesus. E depois Pedro ganhou a multidão. Agora, as coisas que a gente mais aprende na Bíblia é através de Pedro, não é de André. Porque a maioria dos ensinos de Jesus foi uma interrogação de Pedro, foi uma interpolação de Pedro, ou foi uma precipitação de Pedro. Até com as precipitações dele a gente aprende, porque Jesus teve que intervir, teve que ensinar através disso. Então, irmãos, não se compare com ninguém. Tem Pedros, tem Andrés, tem Paulo, tem Barnabés, tem gente de todo jeito na igreja e no reino. E glória a Deus por isso. Porque Deus gosta de diversidade. Deus usa cada um com um propósito, com uma missão, para cumprir aquilo que Deus tem no coração dele. Existem pessoas que só serão alcançadas para Deus através de você. Não adianta, pode ir o pastor mais erudito do mundo, não vai alcançar aquela pessoa. Porque o teu chamado, o teu dom, a tua habilidade, aquilo que Deus deu a você, aquilo que você carrega, a unção que você carrega, é adequada para aquela pessoa específica que Deus, ou aquele grupo de pessoas a quem Deus está enviando você. Então você tem que entender isso. Não fique se diminuindo. Eu queria ser como fulano de tal, eu queria ser mais assim. Não, Deus tem pessoas específicas para você alcançar, que só serão alcançadas, influenciadas através da tua vida, do teu chamado, da tua chamada em Deus. Amém, queridos? João nos ensina isso. A outra coisa que a gente aprende aqui com João é que João sabia a importância de conhecer a sua identidade, de conhecer o seu chamado, de conhecer o seu propósito e o seu lugar no reino de Deus. Olha o que ele diz no versículo 28 até o versículo 30. Ele diz assim no verso 28: vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou Cristo, mas eu sou aquele que foi enviado diante dele. Então ele sabia quem ele não era e sabia quem ele era. Você tem que saber quem você não é e quem você é. Porque nós vivemos em um mundo de imitações baratas. As pessoas estão sempre tentando imitar alguém. Não é errado imitar, nós somos influenciados e influenciamos, mas nós temos que ter cuidado com o que nós estamos imitando. Você vê quando sai uma celebridade com um determinado modismo, todo mundo quer seguir aquele modismo daquela celebridade. João sabia que ele não era, ele disse, eu não sou o Cristo. Eu disse para vocês desde o início, eu não sou o Cristo, mas eu também sei quem sou. Eu sou aquele que foi enviado diante dele. Eu também sei quem eu sou a voz que clama no deserto. Eu sei quem eu não sou e sei quem eu sou. Então João não sabia exatamente quem Deus o havia chamado para ser. Ele diz mais, no versículo 29, a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Ele está dizendo, olha, eu não sou o noivo é Jesus. Eu sou apenas um amigo do noivo, ou na nossa linguagem, o padrinho do noivo. Padrinho de casamento. Na linguagem nossa, do Ocidente, né? Na linguagem oriental, na linguagem da Bíblia, é o amigo do noivo. Aqui na linguagem nossa ocidental, é o padrinho do noivo. Ele está dizendo assim, eu não sou o noivo não, queridos. O noivo é Jesus, eu sou apenas o padrinho do noivo. Eu sou apenas aquele que veio apresentar, anteceder. Imagine se numa festa de casamento o padrinho foge com a noiva.
padrinho de casamento, o padrinho do noivo, pega a noiva e dá no pé. Ele estará no lugar errado, fazendo a coisa errada. Então João sabia disso. Ele diz: eu não sou noivo, eu sou apenas o padrinho, eu sou apenas o amigo do noivo. Amém? A noiva pertence ao noivo, a igreja pertence ao noivo, os discípulos é do noivo. Se essa multidão aqui está me deixando para seguir Jesus, maravilha! Eu estou cumprindo o meu propósito, eu estou cumprindo a minha missão, porque a minha missão é justamente essa: fazer com que a multidão siga Ele. Ele é o noivo, Ele é o Messias, Ele é o Rei. Amém? Então ele sabia o seu lugar no reino. Ele diz mais no verso 28. Verso 28 ele diz assim: vocês sabem, verso 30, perdão, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Então ele sabia qual era o seu lugar no reino de Deus. Ele não queria tomar o lugar de Jesus. Ele não queria fazer discípulos para ele mesmo, mas discípulos para Jesus. Tem gente assim, irmãos. Tem pastores assim, tem líderes de células que são assim, que querem fazer discípulos para si, não para Jesus. A gente até chama por uma figura de linguagem, meu discípulo, mas sabe que na verdade o discípulo é de Cristo, é de Jesus, não é nosso. As ovelhas são de Jesus, não são nossas. Amém, queridos? A minha missão aqui, tanto como foi a de João Batista, é fazer discípulos para Jesus, é apontar o caminho, é mostrar Jesus, que as pessoas vejam Jesus através da minha vida, do meu ministério, do meu chamado, mas vejam Cristo, vejam o Senhor Jesus. Porque importa que Ele cresça e que eu diminua. Eu sou apenas um servo, apenas um instrumento de Deus, que estarei aqui servindo até o dia que Ele quer. No dia que Ele não quiser mais, Ele me chama para a eternidade. Eu espero que demore um pouquinho, né, irmãos? Amém? Minha esposa disse que ela também, glória a Deus. Tem mulher que está torcendo para Deus levar logo. Ô Jesus, tenha dó, Jesus, tenha dó, Senhor. Prepare e leva esse crente falador, né? Tem mulher que está orando assim para Deus levar logo o marido. A minha está pedindo: Senhor, guarda meu marido mais um pouco. Glória a Deus, isso é bom. Amém? Então, queridos, nós precisamos ter esse cuidado. A terceira coisa que a gente vai aprender nesse texto é que João lhe declara a honra e a dignidade de Cristo. Nos versículos 31 a 35. Ele diz assim no verso 31 a 35: aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações, ou como diz a sua versão, sem medidas. Então o que João fala acerca de Jesus aqui nesse texto? Mostrando a honra e a dignidade de Jesus. Primeiro, ele fala que Cristo é o noivo da igreja. E ele diz que a igreja, como noiva de Cristo, pertence ao noivo. A igreja é do Senhor Jesus, irmãos. A igreja não é uma instituição humana. Jesus disse que eu fundarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse: a igreja é minha. Ele usou esse pronome dizendo: a igreja é minha, minha igreja. Não é uma instituição humana, é a igreja de Jesus. E claro que a igreja não é composta por esse prédio ou por qualquer outro prédio, por denominações. Não. A igreja é um corpo espiritual de Cristo. Embora nós nos reunimos num determinado lugar. Pode ser em um prédio, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser numa casa, pode ser num cenáculo, pode ser onde for. Então isso aqui não é a igreja. A gente até chama esse prédio de igreja como figura de linguagem. Me ajuda aí os professores de português, se não me engano, é metonímia, né? E você troca o lugar, é isso mesmo? Me lembre aí que eu confundi agora. Troca o lugar pelo conteúdo. Acho que é isso, né? Uma figura de linguagem. Mas nós usamos o prédio, chamamos de igreja como uma figura de linguagem. Mas a gente sabe que o prédio não é a igreja é o povo de Deus. O povo chamado. A palavra igreja significa eclésia, que é os chamados para fora. Fomos chamados para fora do mundo. Então a igreja pertence a quem é Jesus. E João diz isso. Ele diz mais. Ele diz que Jesus é aquele que veio de cima. Ele tem natureza divina, Ele é Deus. João está dizendo isso, declarando isso. Ele veio de cima. Todo homem veio da terra, nasce da terra, na terra.
e é fruto da terra, mas ele veio de cima. Ele é o Filho de Deus, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Queridos, essa é a doutrina da igreja cristã. Todo servo de Deus sabe, crê nessa verdade, que Jesus é o Deus Filho encarnado, é o Verbo que se fez carne. João diz mais, ele diz que ele é aquele enviado pelo Pai. Ele sabia que Jesus foi enviado pelo Pai com uma missão.